Olá pessoal! No vídeo de hoje eu quero mostrar esse tronco com orquídeas Phalaenopsis. Eu plantei essas orquídeas aqui recentemente e eu estou amando essa forma de cultivo. Elas estão se desenvolvendo super bem no tronco, estão com um vegetal super bonito, já soltaram folhas novas e também várias raízes novas. E o interessante desse cultivo no tronquinho é que a gente consegue ver o desenvolvimento das raízes. As Phalaenopsis, como a maioria das orquídeas epífitas, amam ficar com as raízes livres. E no tronquinho elas têm essa possibilidade. Olha aqui como está o desenvolvimento dessas raízes. Estão muito lindas as raízes dessas orquídeas. Estão com as ponteiras de crescimento e elas estão caminhando por toda essa madeira. Esse tronco aqui é um tronco de braúna. Eu achei esse tronco na rua e trouxe ele aqui para me plantar orquídeas. E essa é uma madeira bem comum aqui na minha região. Ela era muito usada antigamente para fazer cercas e também usada em construção. Hoje é mais difícil de encontrar árvores dessa madeira, mas esses restos de madeiras que foram usados em construção e cercas continuam preservados até hoje. É uma madeira que tem uma durabilidade muito longa, então sempre que eu acho algum tronco dela na rua, eu já pego ele e trago para casa, porque essa é uma madeira excelente para plantar orquídeas. Quando a orquídea gruda a raiz na madeira e fica com essa pontinha verdinha, bonita, e continua se desenvolvendo dessa forma aqui, é um sinal de que a madeira é muito boa para a orquídea. Agora, se você plantou a sua orquídea na madeira e essa orquídea não desenvolveu bem as raízes e toda raiz que sai quando encosta na madeira começa a queimar, pode ter certeza que essa madeira não é boa para a orquídea. As orquídeas gostam bastante dessas madeiras mais nobres, mais pesadas e resistentes, madeiras com bastante cernos e com uma durabilidade boa, como é o exemplo dessa daqui, que é a madeira de braúna. Você pode usar também o sanção do campo, a peroba, que é uma madeira que também é muito usada em construção, tronquinhos de laranja, de limão, goiaba, café, também são excelentes para plantar as orquídeas, só que eles vão ter uma durabilidade menor do que essas madeiras mais nobres. E como eu plantei essas orquídeas aqui nesse tronco, eu amarrei elas primeiramente com o barbante, deixei elas bem firmes aqui no tronco e depois eu coloquei um pouco de musgo esfagno em volta das raízes para segurar a umidade. Eu amarrei elas pelas raízes porque não é bom amarrar a orquídea Phalaenopsis pelo rizoma. Se fosse uma catleia, aí eu passaria o barbante em cima do rizoma. Mas como é uma Phalaenopsis, é mais complicado. A gente pode acabar fazendo machucados, provocando fungos nessa Phalaenopsis quando a gente amarra ela pelo rizoma. Então eu amarrei pelas raízes. No finalzinho do vídeo, eu vou mostrar como plantar uma orquídea Phalaenopsis na madeira. E como eu faço as regas aqui nessa madeira? Eu sempre observo aqui o musgo esfagno. Esse aqui, como você pode ver, está bem úmido, porque eu fiz rega e adubação aqui nessa orquídea ontem. Mas quando ele está seco, geralmente ele fica craquelando, ele fica mais clarinho e as raízes também ficam mais acinzentadas. É nessa hora que a gente deve fazer a rega da Phalaenopsis no tronquinho. Geralmente, no tronco, elas vão secar mais rápido, então a gente vai precisar regar mais vezes aí na semana. Mas rega de orquídea é muito observação. Então, observe aí a sua planta, observe principalmente as raízes da Phalaenopsis, porque as raízes delas dizem muito. Geralmente, elas ficam com a raiz bem cinza mesmo, bem clarinha quando elas estão muito secas. E quando elas estão molhadas, essas raízes ficam no tom dessas aqui, um tom mais esverdeado. A adubação dessas Phalaenopsis eu tenho feito com o adubo BG Orquídeas e o adubo de floração da Forte, o 94515. Então eu faço o seguinte, em uma semana eu adubo com o adubo BG
e na outra semana eu adubo com o adubo de floração. Agora eu quero mostrar o passo a passo do replante dessa Phalaenopsis aqui no tronquinho. Eu fiz o replante dessa orquídea ontem e você vai ver no vídeo que ela está com as folhas murchas, bem caidinhas. E de ontem para hoje, essa orquídea já deu uma hidratada, ela já está com as folhas um pouco mais firmes. Esse é um outro motivo para você plantar a sua orquídea Phalaenopsis no tronquinho. Geralmente os tronquinhos são ótimos para recuperar orquídeas. Antes de mostrar o replante dessa lindeza, eu peço a você que já deixe o like se você estiver gostando aqui desse conteúdo, porque seu like é muito importante para mim, e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Então hoje eu vou replantar essa Phalaenopsis aqui no tronquinho. Essa é uma Phalaenopsis muito bonita. Ela tá aqui com essas folhas meio desidratadas. Eu acho que ela não estava gostando da forma que eu estava cultivando ela e por isso acabou desidratando. Mas ela tem bastante raízes, então eu acho que no tronquinho ela vai voltar a firmar essas folhas. O tronquinho que eu vou usar para plantar ela vai ser esse tronquinho aqui. Ele é um tronquinho de braúna, não é muito grande, mas para plantar a Phalaenopsis ele vai servir muito bem. Se fosse uma orquídea como Cattleya, eu já não recomendaria porque ele é bem curto. Eu já fiz a limpeza dessa madeira, eu lavei ela bem porque foi uma madeira que eu achei na rua, coloquei um preguinho aqui para dependurar. E ela já está pronta para receber a Phalaenopsis. Então agora eu vou pegar a planta, vou posicionar ela aqui por cima da madeira, vou ver aqui qual forma essa planta vai ficar melhor. Eu quero plantar ela aqui bem ao centro da madeira. E para fixar ela aqui nessa madeira eu vou usar o barbante. Você pode usar também o arame encapado e a abraçadeira de nylon. Como eu não tenho nenhum dos dois, eu vou usar o barbante mesmo. E eu vou amarrar essa orquídea aqui na madeira pelas raízes. Lembrando que a gente não deve amarrar a Phalaenopsis pelo rizoma, porque o rizoma dela é bem sensível. Então eu prendo a Phalaenopsis na madeira somente pelas raízes. Como essa daqui tem muitas raízes, eu vou conseguir fixar ela bem aqui nesse tronquinho. Aí eu vou prendendo todas as raízes dela com o barbante. Eu passo o barbante por cima das raízes com bastante cuidado para não quebrar as raízes, porque a Phalaenopsis tem as raízes sensíveis. Já passei esse primeiro barbante, agora eu vou amarrar aqui as duas pontas dele e vou passar um novo barbante. Esse primeiro barbante que eu passei aqui por cima das raízes já deu uma firmeza para essa Phalaenopsis no tronquinho. Ela já não vai cair, mas eu vou passar mais barbante porque eu quero essa planta bem firme aqui. E o barbante tem um problema, com o tempo ele vai cedendo, então é bom a gente enrolar bem a planta. É meio que fazer uma coquedama no tronquinho. Eu vou prender bem essas raízes aqui. Vou terminar de passar o barbante, amarrar e volto mostrando o próximo passo. Já prendi a Phalaenopsis aqui no tronquinho, você pode ver que eu passei bastante barbante, mas eu fiz isso porque eu quero que essa planta fique bem firme, porque se ela não ficar firme aqui no tronquinho, ela não vai se sentir segura para soltar novas raízes. Agora eu vou pegar o musgo esfagno e vou colocar uma pequena camada de musgo esfagno em volta aqui da orquídea, cobrindo as raízes. Eu deixei esse musgo esfagno de molho porque fica bem mais fácil trabalhar com ele molhado. Ele seco, ele fica soltando um pozinho e fica bem difícil de colocar aqui por cima das raízes. Então eu sempre molho o musgo esfagno quando eu vou fazer esses replantes. Aí eu vou cobrindo todas essas raízes com o musgo esfagno. É só encostar uma pequena quantidade de musgo, apertar de leve, que ele vai fixar aqui por cima das raízes. É importante a gente não colocar musgo esfagno muito perto do rizoma da Phalaenopsis, porque esse musgo segura bastante umidade. E se a gente coloca muito próximo ao rizoma, essa planta pode acabar fungando. Então, deixa o rizoma da Phalaenopsis mais livre. Coloque o musgo somente em cima das raízes.
Terminei de colocar o musgo aqui ao redor de toda a Phalaenopsis, cobri todas as raízes. Agora eu vou passar um barbante por cima desse musgo para segurar ele, porque senão, quando ele secar, ele vai cair. Terminei de passar o barbante aqui por cima do musgo e tá pronto esse replante. Olha aí como que ficou. A Phalaenopsis está bem presa aqui nesse tronquinho, agora é só dependurar ela no local onde ela vai ficar. Então esse foi o replante da Phalaenopsis no tronquinho e esses são os meus 2 troncos com Phalaenopsis. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse replante e também desse cultivo. E se você gostou do vídeo, compartilhe ele com alguém que também possa gostar. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando o que fazer com aquelas Phalaenopsis que a gente compra no supermercado e também uma playlist sobre a orquídea Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos.